Senhor, de que vale o meu esforço se não tiver amor? Para que servem as teorias se não tiver amor? E falar com eloquência sem estar em comunhão não atinge o coração. Mas, Senhor, compreendo que é preciso sentir o teu amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por amor, auxiliar alguém aflito, servindo por amor, inspirar no teu exemplo tanta gente sem amor que precisa ver a luz de Jesus. Senhor, que eu aceite ser teu servo somente por amor. Senhor, eu te entrego o meu viver, dedicando todo ser ao poder redentor deste amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em amor. Senhor, vem estar comigo sempre. Quero ser eficiente no serviço semelhante, muito mais transbordando em amor. Amém. Bem-vindos mais uma vez à Casa do Senhor. Neste momento, queria chamar as nossas crianças aqui à frente. Tenho uma história para vos contar. Podem sentar-se aqui, como sempre costumam fazer, e virar-se para mim. Eu não me vou virar de costas para ali, porque não se vira as costas, não é? Vou ficar assim de lado. Está bem? E assim, mais ou menos para aqui, mais ou menos para ali, mais ou menos para aqui. Deixai vir os pequeninos, não é verdade? Jesus disse. Que bom termos as nossas joias preciosas connosco e podermos também a elas, neste momento, dar a palavra e ministrar, e depois também a seguir, vocês também vão ficar com muita atenção.
E eu hoje trouxe uma história para vós de uma menina que se chamava Lúcia. Alguém aqui se chama Lúcia? Não, pois não? Muito bem. Então vou contar-vos a história da Lúcia. A Lúcia estava uma vez a ajudar a mãe. Sabem o que é que ela estava a fazer? Estava a limpar o pó. E ela andava lá a limpar o pó da sala com a sua mãe. E ela disse assim à sua mãe: "Oh mãe, porquê é que tu tens aqui esta pedra? Eu não acho esta pedra muito bonita. Olha, tens ali pedras muito mais bonitas. Porquê é que tu não tiras esta pedra daqui?" E a mãe disse: "Olha filha, vou-te contar uma coisa muito especial. Sabes que essa pedra é muito especial para mim. Olha bem para ela." E a mãe já se tinha chegado ao pé dela e disse: "Olha bem aqui." E a menina olhou para aquela pedra preta e viu que tinha uma coisa especial. Sabem o que era? Tinha uma pata de um pássaro impressa. E ela perguntou: "Oh mãe, o que é isto?" E a mãe disse assim: "Sabes, isto é um rasto de um passarinho." "Como assim, mãe?" perguntou a Lúcia. "Olha, quando esta pedra ainda estava em barro, um passarinho veio até esta pedra, pôs a sua patinha aqui e como ainda estava o barro, ainda estava fresco, ainda não estava em pedra, a patinha do passarinho ficou ali impressa naquela pedra. E esta pedra é muito especial para mim, porque me lembra que nós também deixamos rasto na vida das pessoas. Deixamos também uma impressão na vida das pessoas." "Ai, sim, mãe?" perguntou a Lúcia. "Sim. Olha, sabes que nós deixamos rastros? Por exemplo, quando nós andamos sobre a neve, o que é que acontece? O que é que acontece?" Exatamente, ficam lá as nossas pegadas, não é verdade? Pomos, se a neve estiver fofinha, pomos o pé, não sei quantos de vocês já puseram, mas pomos o pé, agora pus o pé da minha saia, e pomos o pé, e o que é que acontece? Fica lá um buraquinho. Já experimentaram? Agora todos já experimentaram isto. Quando andamos na areia da praia, o que é que acontece também? Ficam as nossas pegadas, não é verdade? Nós deixamos o nosso rastro também. E a menina começou a entender. Sim, começa a entender. E a mãe disse-lhe assim: "Olha, mas tu ontem deixaste um rastro que vai marcar para sempre algumas pessoas." E a Lúcia disse: "Eu, mãe? O que é que eu fiz?" E ela: "Olha, lembras-te? Ontem eu convidei a Maria e o António para virem lanchar connosco. E tu, muito alto, disseste assim para eles ouvirem: eu não vou comer com eles. Isso é que nunca vai acontecer, porque eles são pobres e cheiram mal." Que horror, que coisa tão feia que ela disse. E a Maria e o António ficaram muito tristes, envergonhados, baixaram a sua cabeça e nem tinham coragem de comer ali, ao pé do resto daquela família e de outros amigos que estavam ali. A mãe disse: "Já pensaste na impressão que tu causaste na vida da Maria e do António? Já pensaste o quanto as tuas palavras ficaram impressas no coração da Maria e do António?" E a Lúcia disse: "Realmente, mãe, eu nunca tinha pensado nisso. Tens toda a razão." E ela pensou: "Olha, mãe, já sei o que é que vou fazer. Pode ser? Posso combinar uma coisa contigo?" E a mãe disse assim: "Diz, então, o que é que queres?" E ela disse assim: "Já sei o que é que vou fazer. Vou causar a impressão ao contrário. Vou fazer o seguinte, com a tua autorização e se tu me ajudares, mamã. Agora vou marcar outro lanche e vou trazê-los cá à casa e a todas as pessoas que estavam aqui e vou pedir desculpa por ter dito estas palavras tão feias e por ter causado uma marca, uma impressão tão má no coração da Maria e do António." Concordas comigo, mãe? E o que é que vocês acham que a mãe disse? Sim, muito bem. E o que é que vocês acham que ela fez? Com a ajuda da mãe, o que é que ela fez? Um lanche, novamente um lanche, no dia a seguir, ela fez um lanche e, diante da presença de todos, a Maria teve coragem de pedir, a Lúcia teve coragem de pedir perdão a quem? À Maria e ao António. E agora que impressão, que marca é que vocês acham que ela deixou no coração da Maria, do António e de todos aqueles que estavam ali? Uma marca boa ou uma marca má? Boa. Sabem? Todos nós deixamos a nossa marca em alguém, pelas palavras que nós dizemos e pelos atos que nós temos. E a marca que nós devemos deixar nos outros deve ser uma marca quê? Uma marca boa. Mas às vezes isso não acontece.
E quando isso não acontece, e quando Jesus fala ao nosso coração, nós devemos fazer o quê? Nós devemos voltar atrás, pedir perdão, falar com as pessoas que nós magoamos, dar beijinhos e abraços e fazer com que tudo possa ficar bem. Está bem? Vamos pedir a Jesus para fazer isso no nosso coração. Vamos levantar e orar, está bem? Vamos levantar. Isso, podem dar as mãozinhas se quiserem. Podem. Isso aqui é a mãozinha. Isso. Muito bem. Vamos pedir aos adultos que inclinem as vossas cabeças também. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus, amado Pai, que habitas nos altos dos céus, estamos diante de um Deus que tudo vê, que tudo sabe. Para Ti não há segredos, Senhor. Diante de Ti nós estamos despidos. E nós, Senhor, sabemos que Tu nos vês, que o nosso anjo da guarda nos acompanha a cada momento, a cada dia, a cada segundo da nossa vida e faz um registro de todas as nossas ações, quer elas sejam más ou boas. E, Senhor, nós Te pedimos perdão pelas nossas más ações, pelas palavras que saem da nossa boca que nós não queríamos que saísse, pelas ofensas que nós fazemos no coração dos outros, que machucam, que ferem, Senhor, e que deixam uma má impressão, às vezes, quem sabe, para a vida toda. Perdoa-nos pela nossa natureza pecaminosa. E é por isso mesmo que estamos aqui hoje na Tua casa de oração, para que fiquemos participantes da Tua natureza divina através da contemplação da Tua palavra, através de escutar as Tuas advertências e os Teus pedidos, como Tu fizeste ao povo de Israel. E nós Te pedimos humildemente que nos dês ouvidos para ouvir, um coração pronto e disposto a Te obedecer, um povo que Te honre não somente com os lábios, mas também com o coração. Fica, pois, conosco e dá uma bênção muito especial a cada criancinha que está aqui, que como Josias, aos 8 anos de idade, elas também possam decidir por Ti, fazer a Tua vontade e seguir o Teu caminho. Obrigada por tudo, em nome precioso de Jesus, nosso amado Salvador. Amém, Senhor. Então, que Deus vos abençoe muito. E agora voltem para os vossos lugares e vamos ouvir o resto do culto que o resto da palavra de Deus que o Senhor trará a nós esta manhã. Está bem, obrigada, irmão. Ok, muito bem. Muito bom dia novamente a todos os irmãos. Espero que esta história também tenha servido para cada um de nós e que verdadeiramente nós possamos deixar a marca de Cristo com todos aqueles com quem entrarmos em contacto. Durante a irmã Graça pediu-me para vir substituí-la e durante a semana eu fiz um culto, mas Deus, Ele é assim, Ele importuna-nos, não é verdade, com o seu Santo Espírito. E no dia a seguir, depois de eu já ter todo o trabalho de ter feito o culto, de me ter levantado de madrugada, o Senhor contendeu comigo e disse, não é esse o culto que eu quero que tu faças, é outro. E então eu abri a palavra do Senhor no texto que eu creio e peço aos irmãos também que possam abrir lá quase no fim, em Tiago, capítulo 1, depois de Hebreus, Tiago, capítulo 1, já quase no fim da nossa Bíblia. E nós vamos ler o verso 27. E é sobre isto que nós vamos falar hoje. Agradeço a Deus porque, apesar de não termos combinado, o hino que foi cantado tem precisamente a ver com o tema, ou pelo menos com parte do tema que vamos falar hoje. E assim, em Tiago, capítulo 1, verso 27, diz o seguinte: a religião pura e imaculada para com Deus o Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção do mundo. Peço que voltem atrás aqui no slide, que ainda não ponham, senão as pessoas estão a ler e não conseguem ouvir. Obrigada. Então, meus queridos irmãos, é precisamente disto que nós vamos falar esta manhã. O culto desta manhã vai ser dividido em duas partes, como está dividida também em duas partes, ou como está dividido também em duas partes este texto bíblico. Portanto, temos a primeira parte em que iremos falar, portanto, do que vem aqui, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, e a segunda parte nós iremos falar de guardar-se da corrupção do mundo. Eu pedi ao meu marido para me fazer sinal, portanto, 15 minutos para um, 15 minutos a partir de agora, meio-dia, para o outro também. Portanto, vamos permitir que verdadeiramente o Senhor possa entrar dentro dos nossos corações e vamos fazê-lo mais uma vez, inclinando a nossa cabeça e orando novamente ao Senhor. Santo e tremendo Deus que habitas nos altos dos céus, perdoa, Senhor, quando nos dirigimos a Ti com irreverência, tratando-te como se Tu fosses igual a um de nós.
Perdoa-nos, Senhor, porque os anjos diante de Ti velam o rosto. E que verdadeiramente no meu coração e no coração de todos os irmãos que aqui estão esta manhã, o Teu Santo Espírito possa colocar em nós a reverência suficiente para que possamos ouvir a Tua voz como Tuas criaturas e Teus servos. Não somos iguais a Ti, Senhor, e verdadeiramente nós precisamos que nos dês uma noção da Tua santidade e da Tua grandeza. Ajuda-me a pregar com poder, que verdadeiramente o Teu Santo Espírito me possa possuir. Tu sabes, ó Deus, que não quero glórias. Tu sabes, ó Deus, que não quero nada para Ti, a não ser que possa ser um instrumento valioso e poderoso nas Tuas mãos, para que homens e mulheres reconheçam a Tua palavra e se transformem por ela através da ação do Espírito Santo em cada coração aqui presente esta manhã. Sê, pois, com o Teu povo, por favor, te pedimos humildemente, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Eu queria explicar aos irmãos que normalmente eu não trago os textos bíblicos na tela. Eu normalmente peço aos irmãos sempre para abrir a Bíblia, porque assim creio que deve ser. Mas hoje, devido ao tema ser bastante grande, e eu gosto de ser concisa e objetiva, e para ganhar tempo, e somente por isso, hoje eu pus os textos bíblicos, porque são muitos. Se fossem poucos não o faria, mas porque são muitos, eu vou projetá-los ali na tela. Então eu gostaria de começar a ler um texto bíblico, agora sim, podem pôr, por favor, que se encontra, já lemos este, eu ia dizer-vos algo que para mim é muito importante. Há muitos anos atrás, antes de começar o meu ministério como obreira bíblica, o Senhor trouxe a mim este texto, uma mensagem importante. Nós acabámos de ler que a verdadeira e pura e imaculada religião é fazer o quê? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, certo? E guardar-se da corrupção do mundo. E há muito tempo atrás, muitos anos atrás, o Senhor mostrou-me este texto que eu nunca mais esqueci e que decorei até hoje. E reparem, leiam comigo, irmãos, tornar-se um batalhador, prosseguir pacientemente na prática do bem, que reclama esforço abnegado, é uma tarefa que, diz lá, gloriosa, sobre a qual o céu dispensa o seu sorriso. O trabalho fiel é mais aceitável a Deus do que o mais zeloso culto revestido da mais pretensa santidade. O verdadeiro culto é o trabalho junto com Cristo. E agora foi esta a frase que o Senhor mostrou, e vejam bem a santidade daquilo que está aqui escrito, a solenidade daquilo que está aqui escrito e a responsabilidade que o Senhor impôs sobre mim quando eu li este texto. O Senhor mostrou-me, porque eu já pregava e pronto, tinha esse ministério, mas o Senhor mostrou-me que esse ministério não bastava. E reparem lá o que diz: orações, exortações e palestras são frutos quê? Baratos, queridos irmãos, são frutos baratos. Muitas pessoas hoje pregam porque sabem pregar. Muitas pessoas hoje pregam porque têm doutoramentos, porque têm isto e porque sabem, porque falam bem e são colocadas no púlpito por isso. E isso diz o Espírito de Profecia que é um fruto barato, é um fruto fácil para muitos de nós ser colocado em prática. E reparem, frequentemente o que é que acontece, diz ali, isto é artificial. Muitas vezes já fazemos como fazia o povo de Israel, as coisas mecanicamente. Assim já temos tudo decorado, até as orações são mecânicas, repetidas. E não é isso que o Senhor pretende de cada um de nós, meus queridos irmãos. Mas os frutos que se manifestam em boas obras, no cuidado dos necessitados, dos órfãos e das viúvas, são frutos genuínos e produzem-se naturalmente numa boa árvore. Eu sair da minha casa, de um canto confortável, para ir ajudar uma pessoa às 10 da noite, é um fruto caro, porque eu estou a sair do meu conforto, estou a sair daquilo que é a minha zona confortável, daquilo que eu gosto, daquilo que me faz bem a mim mesma, para ajudar o meu próximo. Isso, meus queridos irmãos, é um fruto difícil. É um fruto difícil tirar do meu bolso para dar a alguém, meus queridos irmãos. Isso é um fruto difícil. É um fruto difícil estar constantemente a ajudar as pessoas. É um fruto difícil, mas é um fruto que, à semelhança de Jesus, é produzido em cada coração que quer ser igual a Jesus e que segue o modelo. Vamos então.
em Levítico, no capítulo 19, verso 9 a 10, e tínhamos em mente que eu dividi o culto em duas partes, e agora vamos falar da primeira parte, que é visitar os órfãos e as viúvas. E em Levítico, no capítulo 19, versos 9 a 10, nós lemos este texto extraordinário, onde o Senhor diz o seguinte: quando também cegardes a cega da vossa terra, o canto do teu campo não cegarás totalmente, nem as espigas caídas colherás da tua cega. Semelhantemente, não rabiscarás a tua vinha, nem colherás os bagos caídos da tua vinha, deixá-los-ás ao pobre, ao estrangeiro. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Reparem que Deus extraordinário era este, que Ele se preocupava com aqueles que eram pobres na altura, portanto, daquilo que nós dizemos do povo de Israel, do seu povo. Ele deu a ordem específica de que as pessoas que tivessem, portanto, as suas searas não recolhessem, deixassem lá num canto o quê? Uma parte para quê? Para que os pobres, os estrangeiros, os aflitos e os necessitados pudessem ir lá, pudessem colher e comer, para que não houvesse pobres em Israel, para que não houvesse necessitados em Israel. Vamos continuar. E, meus queridos irmãos, Deus, então, como eu dizia, preocupou-se bastante com esta questão dos pobres, dos aflitos e dos necessitados. E vocês podem ler vários textos, não tenho tempo de os ler todos para vós. Mas portanto, o Velho Testamento, quer em Levítico, quer em Deuteronômio, quer em Números, nós encontramos as leis de Deus referentes aos pobres. Mas não é só no Velho Testamento que nós encontramos esta preocupação. Temos, por exemplo, um texto em Romanos, capítulo 15, verso 25, que nos diz o quê? Porque pareceu bem às igrejas da onde? Da Macedónia e de Acaia, fazerem uma coleta para os pobres de entre os santos que estão em Jerusalém. Também no Novo Testamento nós encontramos a mesma situação, e ela irá ser sempre, desde que existiu o pecado até ao fim, portanto, do tempo sempre existirão pobres entre nós. E Deus, mais uma vez, continua a alertar o seu povo para esta questão da pobreza, daqueles que estão aflitos entre nós. E aqui vemos no Novo Testamento o apóstolo Paulo e todos aqueles que trabalhavam com ele, e estas igrejas, nomeadamente a Macedónia e a Acaia, o que é que elas fizeram? Elas preocupavam-se com os pobres e dentro deles fizeram uma coleta para quê? Para ajudar os pobres. E, meus queridos irmãos, isto é algo que realmente começa a tornar-se solene para cada um de nós. E muitas vezes há algo que nos passa. Quando falamos em pobres, parece que falamos daqueles que estão fora da igreja. Mas reparem que em Gálatas, e no texto que lemos anterior, lemos o seguinte, em Gálatas capítulo 6, verso 10, então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. O Senhor pede que, em primeiro lugar, não haja pobres entre nós. O Senhor pede, em primeiro lugar, que tenhamos em atenção aqueles que estão aflitos dentro da igreja e depois aqueles que estão lá fora também à espera da nossa ajuda. E vejam realmente esta passagem, esta citação de Ellen White, Testemunhos para a Igreja, volume 6, página 269. Os observadores do sábado não devem passar pelos necessitados e aflitos do Senhor e passarem a sustentar os que continuam em transgressão da lei de Deus, os que estão sendo educados a esperar auxílio de quem quer que os sustente. Essa não é a verdadeira espécie de obra missionária, não está em harmonia com o plano do Senhor. Não vamos tirar este texto dentro do contexto onde ele estava. Deus deu-nos ordens específicas de como ajudar os pobres em várias das suas dimensões. Neste texto ela também estava a dizer que nós devemos ajudar os pobres a encontrar emprego, nós devemos ajudar as pessoas a resolver os seus problemas e não simplesmente também fazer o que é mais fácil, pegarem dinheiro, toma lá e tenho a minha consciência tranquila. Deve haver um trabalho de acompanhamento, deve haver um trabalho pessoal com aqueles que são pobres, com aqueles que são necessitados, com aqueles que são aflitos. No entanto, e era isso que o Senhor estava a dizer, não devemos passar para os de fora sem que primeiro o quê aconteça? Sem que primeiro os de dentro tenham visto supridas as suas necessidades. E isto é muito sério, meus queridos irmãos, e muitas vezes nós passamos isto por alto. E se nos parece que esta obra de caridade é apenas uma coisa sem importância, queridos irmãos, nós vamos ler, talvez, eu não pus aqui porque são extensos, agora vamos abrir as nossas Bíblias,
nós vamos ler, creio, dos textos mais importantes acerca de como Deus realmente vê a negligência, portanto, de ajudar aqueles que são pobres, que estão numa condição realmente precária e terrível. Vamos abrir as nossas Bíblias em Isaías, capítulo 58. E vejam o que Deus mandou Jeremias dizer ao seu povo. Mais uma vez, esta não é uma questão de hoje, é uma questão que sempre existiu e é uma questão que creio, como vamos estudar no trimensário que estamos a estudar este trimestre, é uma questão que vai surgir. É uma questão séria e é uma questão solene. Sabem que aquilo que mais magoa ao Senhor não é um ébrio, não é um bêbado, não é uma prostituta. Sabem o que é que mais magoa ao Senhor? É um espírito egoísta, é um espírito destituído de pureza, é um espírito destituído de bondade, porque isso é totalmente contrário ao caráter de Deus. Se não vejam bem as palavras de Deus, capítulo 58 de Isaías, clama em alta voz e não te detenhas. Levanta a tua voz como trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. E que pecados são esses que Deus iria anunciar ao seu povo? E ainda diz mais Deus: todavia me procuram cada dia, tomam prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça e têm prazer em chegar-se a Deus. Não estamos aqui a falar dos gentios, não estamos aqui a falar daqueles que não conhecem a palavra de Deus, mas Deus mandou Isaías repreender o seu povo, aqueles que iam ao templo, aqueles que hoje vão à igreja, são esses que o Senhor mandou repreender, dizendo o quê, meus queridos irmãos? Tomem bem atenção. Verso 3 é solene demais, queridos irmãos. Porque jejuamos nós, dizia o povo de Israel, e tu não atentas para isso? Porque afligimos as nossas almas e tu não o sabes? Eis que no dia em que jejuais, vejam que o Senhor não aceita a formalidade, queridos irmãos. No dia em que jejuais, achais o vosso próprio contentamento e requerereis todo o vosso trabalho. Eis que para contendas e debates jejuais e para dar punhadas impiamente, não jejueis como hoje para fazer ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que eu escolhi? Que um homem um dia aflija a sua alma, que inclina a sua cabeça como um junco e estenda debaixo de si saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aprazível ao Senhor? Porventura, pergunta Deus, não é este o jejum que eu escolhi? E qual foi o jejum que o Senhor escolheu? Uau, irmãos, isto é tremendo. Qual foi o jejum? Qual é o jejum que Deus pede de cada um de nós? Não estou contra o jejum, irmãos, não é isso que eu estou a dizer. Mas qual é o verdadeiro sentido do jejum? É só um, é o amor, é o conhecer e fazer a vontade de Deus. Verso 6, que soltes as ligaduras da impiedade, que desfaças as ataduras do jugo e que deixes livres os quebrantados e despedaces todo o jugo, porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desterrados e vendo o nu o cubras e não te escondas na tua carne? Então, diz o Senhor, a tua luz romperá como a alva, e a tua cura apressadamente brotará, e a tua justiça irá diante da tua face, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás e ele dirá, eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo e o estender o dedo e o falar vaidade, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a tua alma aflita, então a tua luz nascerá das trevas, e a escuridão será como o meio-dia. Meus queridos irmãos, Deus é contra a formalidade. Nós podemos fazer o melhor culto, podemos ser as pessoas mais eloquentes, dizer as coisas mais bonitas, vir aqui à igreja todos bem vestidos, mas o Senhor conhece a nossa nudez. O Senhor está connosco desde que nos deitamos até que nos levantamos. 24 horas os olhos do Senhor estão postos sobre os seus filhos. E qual é verdadeiramente a nossa condição diante do Senhor? É esta que nós acabamos de ler. Vê o Senhor quando se encontra conosco, corações puros, corações disponíveis, corações prontos a lhe obedecer. Vejam que ainda em Isaías, capítulo 1 de Isaías, como está ali, vamos ainda ler mais estes textos. Se os irmãos ainda não estão convencidos de que para Deus o fecharmos o nosso coração àqueles que estão em sofrimento é um pecado terrível diante do Senhor, vejamos mais estas palavras do Senhor. Isaías capítulo 1, verso 11. Vejam que este texto é ainda mais poderoso. Este texto é solene, meus queridos irmãos. Reparem nas palavras de Deus, capítulo 1, verso 11.
De que me serve a mim, pergunta Deus, a multidão de vossos sacrifícios, diz o Senhor. Quem é que tinha ordenado os sacrifícios? Quem tinha? Digam, irmãos. Deus tinha ordenado. O que é que simbolizava o próprio Cordeiro? O próprio Jesus. E ele diz o seguinte, meus queridos irmãos, de que me serve a mim os vossos holocaustos, diz o Senhor. Já estou farto dos vossos holocaustos de carneiros, da gordura de animais, e não falo com o sangue de bezerros, nem de cordeiros, nem de bodes. Quando vindes comparecer perante mim, quem requereu isto das vossas mãos? Para que viesseis pisar os meus átrios. É coisa solene, meus queridos irmãos, pisar os átrios do Senhor. Não tragais mais ofertas de balde. O incenso é para mim abominação, e as luas novas e os sábados, e a convocação das congregações. Não posso suportar a iniquidade, nem mesmo o ajuntamento solene. As vossas luas novas e as vossas solenidades as aborrece a minha alma. Já são-me pesadas, estou cansado de as sofrer. Pelo que quando estendeis as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Sim, quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Lavai-vos, purificai-vos, tirei a maldade dos vossos atos diante dos meus olhos e cessai de fazer o mal. Então, aprendei a fazer o bem, praticai o que é reto, ajudai o oprimido, fazei justiça ao órfão e tratai da causa das viúvas. Então, vinde e ergui-me, diz o Senhor. Ainda que os vossos pecados sejam como escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como carmesim, se tornarão brancos como a lã. Nós obtemos o pecado e as bênçãos do Senhor quando fazemos aquilo que está aqui escrito. Se confessarmos os nossos pecados, o Senhor é fiel e justo para nos perdoar e para nos purificar. Meus queridos irmãos, se nós formos ao Senhor com as nossas orações muito cheias de justiça própria, se nós formos ao Senhor com aquilo que nós somos, o Senhor irá rejeitar-nos, porque nós temos que estar cobertos pela justiça e pelo manto de Cristo. E não será possível estarmos cobertos pela justiça e pelo manto de Cristo enquanto nós fazemos a nossa própria vontade, enquanto nós estamos cheios da nossa própria justiça, envaidecidos por aquilo que nós somos e temos, meus queridos irmãos. Jesus, quando veio a este mundo, qual foi a sua obra? Pergunto-vos. Foi nascer num berço de ouro, meus queridos irmãos? Foi... eu vou passar-vos aqui esta citação que eu tenho para vós. Foi mostrar toda a sua glória. Ele era o rei do universo e ele nasceu apenas num berço de palha, mostrando, meus queridos irmãos, que a riqueza não vale de nada se não for para ajudar o nosso próximo, que a riqueza não vale de nada se não for para eu dar a quem necessita, para eu dar ao Senhor, para aquilo que é a obra e a causa do Senhor. E, meus queridos irmãos, não tenham medo, porque o Senhor sempre compensa aqueles que são seus. E sabem, há alguns meses já, talvez há 3 meses atrás, eu fui ao Lidl e eu só tinha 3 euros no meu bolso. Para que o meu filho fique em casa, o meu marido deixou de trabalhar para que eu pudesse servir ao Senhor. Então, nós lutamos com muitas dificuldades. Eu não tenho problema em dizer, não tenho vergonha. E nós muitas vezes contamos os cêntimos. Uns meses dá para mais, outros dá para menos, dependendo das despesas. E então eu tinha 3 euros no meu bolso. E eu tinha clamado ao Senhor, sem dinheiro nenhum no banco. É que às vezes os irmãos não têm ideia do que é isto. Os irmãos pensam que eu estou com 3 euros no bolso, mas tenho lá o meu dinheiro a render. É mentira, nada, zero. Zero dinheiro no banco. 3 euros no bolso para ir até ao fim do mês. Também já não faltava muito, creio, faltava uma semana. Mas eu ainda tinha que comprar pão todos os dias e eu só tinha 3 euros no meu bolso. E eu, antes de sair para o Lidl, eu clamei ao Senhor, eu orei, eu pedi, Senhor, por favor, ajuda-me, não abandones esta tua serva. E eu roguei ao Senhor, eu saí ao Lidl e fui para comprar pão. E quando eu fui lá, estava um senhor que costuma sempre estar no Lidl, muito simpático, muito querido, sempre a pedir. E eu sempre dou qualquer coisa ao Senhor. Mas naquele dia eu só tinha 3 euros. E então quando eu saí e pensei para mim, olha, agora só tenho 1,40 € e tal. Olha, hoje não posso dar. E fui. E quando eu ia pelo caminho, o Senhor disse-me, tu pediste-me misericórdia, pediste-me que eu te atendesse, oraste, e não és capaz de usar da mesma misericórdia para com o teu irmão que está sentado e ainda tem menos do que tu? E eu disse, Senhor, perdoa-me por amor de Cristo Jesus. E eu voltei atrás e disse, olha, peço muita desculpa. Eu tenho muita vergonha de lhe dar apenas estas moedinhas de 10 cêntimos, mas é a única coisa que eu tenho no meu bolso. E eu dou-lhe de coração.
E o Senhor encheu-se com as lágrimas nos olhos e disse: muito obrigada, minha senhora. E sabem uma coisa? Nós não devemos dar porque o Senhor nos vai dar. Não foi essa a minha intenção, foi porque eu tinha pedido misericórdia e eu tinha que agir com misericórdia também. Mas eu creio que, não sei se foi no dia a seguir que tínhamos uma reunião de oração, uma irmã, sem saber de nada, veio-me trazer um presente, para eu comprar um presente para mim. E deu-me uma notinha de 20 ou 2, eu já não me lembro. E o Senhor esteve comigo e abençoou-me grandemente. Não precisamos de ter medo. Precisamos de fazer aquilo que o Senhor nos pede. E o Senhor agirá em nosso favor. Também se Ele não tivesse agido, não fazia mal. Eu dei porque eu senti no meu coração que eu devia dar. E, meus queridos irmãos, que pena que o povo de Deus perde tantas bênçãos por não ser aquilo que Deus queria que fossem. Agora reparem, para terminarmos, já passei 5 minutos, esta parte de ajudar os órfãos e as viúvas. Vejam a solenidade desta citação de Ellen White. A perfeição do caráter cristão. Reparem bem, a perfeição do caráter cristão é alcançada quando o impulso, os irmãos sabem o que é um impulso? O que é um impulso? É algo que nós fazemos o quê? Sem pensar. A perfeição de caráter do cristão é alcançada quando o impulso de auxiliar, meus queridos irmãos, e abençoar a outros, brotar constantemente do nosso íntimo, quando a luz do céu encher o coração e for revelado no semblante. Que pena que nós somos tão egoístas, queridos irmãos. Que pena que nós pensamos tanto em nós, em vestir uma camisa melhor, em ter uns sapatos isto e uns sapatos daquilo e a nossa sapateira. Que pena, queridos irmãos, que nós não usamos muitas vezes tudo aquilo que somos e possuímos em honra e glória do Senhor. Os irmãos, sabem o que é que custa a uma pessoa que não tem dinheiro muitas vezes arranjar um par de sapatos? Nem o compra. É dado, queridos irmãos. É dado, ou vai à feira e os irmãos conseguem avaliar o que isso é, conseguem avaliar o que é chegar um dia e não ter nada para comer. Os irmãos conseguem avaliar. E nós somos frios porque nós não passamos estas experiências. Nós somos frios muitas vezes porque nós temos a carteira cheia. Nós somos arrogantes porque nós temos o nosso bolso cheio e nós não temos necessidades. Mas quando nós passamos pelas necessidades, não há como nos condoer daqueles que estão a passar o mesmo que nós e estão em sofrimento. Que o Senhor nos abençoe nesta parte, queridos irmãos, e que não sejamos cegos aos nossos próprios olhos, porque o Senhor não nos abençoará. Não importa se temos muito dinheiro, isso não é sinal de que Deus nos está a abençoar, meus queridos irmãos. A bênção de Deus é a presença dEle na minha vida, independentemente de eu ser rico ou pobre. Não é o dinheiro que eu tenho, não é o carro que eu uso, não é a casa que eu tenho que faz de mim uma grande mulher. O que faz de mim uma grande mulher é ser semelhante a Cristo Jesus, é ser igual ao meu Mestre e herdar tudo como Jesus deu em favor daqueles que estão ao nosso lado. E, meus queridos irmãos, vamos então passar rapidamente para a segunda parte do nosso texto. Vejam que a Bíblia dizia o quê? A religião pura e imaculada é fazer o quê? É visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, é condoer-me, é chorar com aqueles que choram, ajudar aqueles que precisam, é estar lá no momento certo para auxiliar e abençoar. Mas não se fica por aí. Essa não é a única atividade do cristão. Há outra muito importante. E esta é guardar-se da corrupção do mundo. E, meus queridos irmãos, a Bíblia é bastante clara em relação àquilo que é a corrupção do mundo. E já vamos lá. Primeira coisa que eu gostaria de abordar com vocês é a linguagem. Reparem no que diz Efésios capítulo 4, verso 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. Vocês, irmãos, imaginam Jesus a dizer parvoíces? Imaginam Jesus a dizerem coisas sem sentido e andotas? De maneira nenhuma. Jesus era solene. Jesus tinha uma postura que, quando olhavam para Ele, irradiava uma santidade tal que as pessoas convenciam-se, mesmo os mais duros, que Ele era Deus. A sua linguagem era pura, era santa. E quando nós saímos da presença de Deus, não podemos ter outro porte senão este mesmo. A nossa linguagem irá ser igual à de Jesus. E assim diz a palavra de Deus, quando somos novas criaturas, tudo o que é velho já passou e nós vamos honrar a Deus em toda a nossa maneira de proceder. Na mentira,
Efésios capítulo 4, verso 25, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. O cristão, meus queridos irmãos, em tudo se deve esforçar para ser verdadeiro, para ser honesto, para ser íntegro. E se há mentira entre nós, a Bíblia é clara. Quem é o pai da mentira? Quem é? Jesus deixou bem claro, vossos serviços ao diabo, porque ele foi homicida e mentiroso desde o princípio, e tudo e unicamente o que ele sabe fazer é mentira, queridos irmãos. É mentira, é confusão. Mas a nossa palavra, como diz a Bíblia, o vosso dizer seja... Eu quero ouvir, irmãos. O povo do Senhor tem que saber a Bíblia. A vossa palavra seja... Sim, sim, não, não. Tudo o que procede disso é de procedência maligna, queridos irmãos. A nossa palavra deve ser sim, não, não. Onde é que foste? Onde é que estiveste esta tarde? Não sei lá muito bem. O que é isso, queridos irmãos? Porquê é que a irmã não me telefonou? Peço muita desculpa, não telefonei porque não me apetecia telefonar. Estava cansada, estava esgotada. Se é preciso dizer a verdade, dizei a verdade, meus queridos irmãos. Mas não mintamos uns aos outros, nem nas pequenas coisas da nossa vida. Na linguagem, algo que nós esquecemos. Muitas vezes somos soberbos, presunçosos, somos arrogantes porque achamos, e se entra ali alguém mal cheiroso, se entra ali alguém mal vestido, nós olhamos de lado, queremos que ele se sente em todo lado, menos ao pé de nós. Mas volto a dizer-vos, queridos irmãos, que aquilo que o Senhor mais condena é um caráter diferente do seu. E vejam que a nossa linguagem não foge à regra. Vejam o que nos diz Efésios 4:31. Toda a amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfémia, toda a malícia sejam tiradas dentre vós. Estão aqui os meus filhos e sabem que é verdade. Eu ensino lá em casa uma coisa que é muito importante. Quando vocês gritarem, o que é que acontece, Marta? Os anjos fogem. Quando nós gritamos no nosso lar, os anjos de Deus fogem. Quem entra? Satanás entra. Toda a gritaria. Quantas vezes nos preocupamos com isto nas nossas casas? O falar leviano, o acusar, o dizer, tu não prestas para nada, tu és sempre a mesma coisa, tu fazes sempre isto, tu fazes aquilo, olha, tu não isto e tu aquilo. Palavras de represália, palavras de maldade, palavras que ferem, palavras que chocam. Quantas vezes fazemos isto? Quantas vezes nos vangloriamos porque guardamos o sábado, e muito bem, e fazemos outras coisas. Esquecemos de cumprir o que o Senhor pede de cada um de nós. Não somente que deixemos de praticar o mal, mas que pratiquemos o bem. E Ele custa. Porque a nossa natureza não é assim. Quando damos por nós, ups, já gritamos. Quando damos por nós, às vezes já dissemos uma palavra que não devíamos ter dito. Deixai tudo isso para trás. Crescei na graça, no temor do Senhor a cada dia das vossas vidas. Na linguagem ainda, reparem este texto, Efésios 5, 3-4. Mas toda a prostituição e toda a impureza ou avareza, reparem bem, nem ainda se nomeia entre vós como convém a santos, nem torpezas, nem parvoíces, nem chocarrices que não convêm, mas antes ações de graça. Queridos irmãos e jovens que estão aqui esta manhã, o Senhor não gosta das nossas conversas tolas. O Senhor não gosta que andemos com andotas, com coisas parvas, com galhofas que não têm piada nenhuma, queridos irmãos. Com o gozar dos outros. Olha como é que aquele vem vestido. Parece que vem do século da Ellen White, não é? Cuidado com esses comentários, queridos irmãos. E outros tantos. Muito cuidado, porque o Senhor não nos aceita desse modo. Tenha o Senhor piedade de nós quando nós somos levianos, quando nós somos homens e mulheres que não têm tato, cuidado com a sua língua, quando nós dizemos da boca para fora tudo aquilo que nos apetece e tudo aquilo que nos vem à mente. Muito cuidado, queridos irmãos. Nós devemos ser pessoas solenes. Isto não quer dizer que nós não somos pessoas que não nos possamos rir, que não possamos ser pessoas simpáticas. Antes, pelo contrário, amáveis, como nós vimos no início, pessoas ternurentas, pessoas verdadeiramente transformadas à imagem e semelhança de Cristo. Mas não pessoas andóticas, não pessoas que gozam com o seu próximo, não pessoas que fazem chocarrices e pouco da miséria e da falta de virtude dos outros. Que o Senhor verdadeiramente nos abençoe e nem ainda se nomeie entre nós. Muitas vezes as pessoas têm...
Eu não vejo as notícias, aliás, eu não vejo televisão há muitos anos, mas isso fica para outro dia. E muitas vezes as pessoas vêm-me dizer: ei, sabes o que é que fulano fez, que eu vi nas notícias, matou este, fez aquele, e contam tudo. Eu disse: para por aí, porque eu nem isso quero ouvir. Meus irmãos, não quero ouvir, não preciso de ouvir o mal. O nosso coração já é mau por natureza. E quando nós estamos continuamente a contemplar o mal, ele infiltra-se ainda mais na nossa mente, no nosso coração, no nosso caráter. Nem ainda se nomeia entre vós aquilo que se faz, o que os poderes das trevas fazem, nem ainda se nomeia entre nós, porque não convém a santos fazer tal coisa. Que o Senhor nos ajude, queridos irmãos. Outra coisa que nós deveríamos fazer, outra coisa que é guardar-se da corrupção do mundo, além da linguagem vã, além da linguagem vil e corrupta que o mundo usa, nós também deveríamos guardar-nos de uma coisa muito séria e solene, que é da vaidade. Em Romanos capítulo 12, verso 16, nós lemos: sede unânimes entre vós, não ambicioneis coisas altas, mas acomodai-vos ao quê? Às coisas humildes, queridos irmãos. Não sejais sábios em vós mesmos. E lemos outro texto, em primeira... desculpem. Vou passar para outro assunto. Então, meus queridos irmãos, nós devemos, como já falámos esta manhã, com ou muito dinheiro, ser pessoas humildes. Sabem que o apóstolo Paulo disse que com pouco e com muito ele era o quê? Ele sabia ser e estar. Ele sabia viver com muito e ele sabia viver com pouco. Porque o que importa, meus queridos irmãos, é aquilo que está cá dentro. É o nosso caráter. E um cristão, quando tem Jesus no seu coração, tem um caráter, como é que é dizer, inabalável nesta questão. Será humilde com pouco ou com muito, como Jesus foi também. Agora, em relação à vaidade, ainda, de outro tipo de vaidade. Do mesmo modo, as mulheres se atreviam em traje honesto, com pudor e com modéstia, não com tranças ou com ouro, ou com pérolas ou com vestidos preciosos. Eu sei que esta é uma parte que dá muita polémica nas nossas igrejas. Eu sei que muita gente não aceita aquilo que vou dizer agora a seguir, mas eu não vou falar. Nós vamos a Êxodo capítulo 33. Se nós consideramos esta questão de estarmos pintados, de nos vestirmos de qualquer forma, de estarmos enfeitados com brincos e com colares e por aí fora, uma questão sem importância, abram comigo em Êxodo capítulo 33 e vejam o que o Senhor vai dizer, e não a irmã Fátima. Palavras da própria Bíblia, do próprio Espírito Santo. Reparem que quando o povo de Israel, e só vou focar isto muito rapidamente, porque é um ponto em que nós não queremos muitas vezes ouvir, e eu também não tenho a pretensão de empurrar os irmãos para alguma coisa, mas tenho como líder da Igreja de Deus neste momento em que tomo a palavra, o dever de vos fazer ajudar a discernir entre o certo e o errado. E o certo e o errado só pode discernir a palavra de Deus. Só a palavra de Deus é que pode dizer o que é certo e o que é errado. E vejam que quando, portanto, o povo de Israel fez o bezerro de ouro, enquanto Moisés estava lá em cima, vocês conhecem a história, quando Moisés desceu, o que é que aconteceu? O que é que ele fez? Digam, povo do Senhor, o que é que ele fez? O que é que Moisés fez? Quebrou as tábuas e depois o que é que Deus queria fazer? O que é que Deus queria fazer? Destruir o povo. E Moisés intercede pelo povo. Mas Deus, vejam o que Deus vai dizer. Reparem, capítulo 33, verso 4. E ouvindo esta má notícia, qual má notícia? De que Deus queria fazer o quê? Destruir o povo. E ouvindo o povo esta má notícia, entristeceram-se e nenhum deles pôs sobre si o quê? Os atavios. Pergunto-vos, o povo de Israel usava brincos, pulseiras e por aí fora, sim ou não? Sim, está aqui escrito, e foi com isso que eles fizeram o quê? O bezerro, certo? Se vocês lerem aqui. Agora, eles estavam com os atavios, certo? E ouvindo esta notícia, o que é que eles não fizeram? Não puseram sobre si os atavios. Agora, porquê é que eles não puseram os atavios? Verso 5. Não sou eu que estou a dizer, não é a irmã Fátima que está a pregar. Porquanto o Senhor tinha dito a Moisés: diz aos filhos de Israel, povo obstinado és, se um momento subir no meio de ti, te consumirei. Porém agora, tira os teus atavios para que eu saiba o quê? Para que eu saiba o quê? Leiam nas vossas Bíblias, irmãos. Para que eu saiba o quê? O Senhor disse, tira os teus atavios
para que eu saiba o que te hei de fazer. Digam os irmãos o que disserem. Diga toda a gente o que disser. Se vocês lerem a Bíblia, o Espírito de Profecia, a Bíblia é clara. Deus não permitia que o povo viesse à sua presença com atavios. Não permitia. E em Isaías nós lemos o mesmo, e em várias partes da Bíblia nós lemos o mesmo. Não sou eu que estou a dizer, é a palavra do Senhor que está a dizer. Agora, reparem nesta citação. O raciocínio e as ideias do coração humano estão a minar o quê? O está escrito. O que eu acho, a minha ideia, os meus pensamentos estão a minar a inspiração da palavra de Deus, disse Ellen White. E aquilo que devia ser recebido como certo e seguro é rodeado com uma nuvem de misticismo. Nada é apresentado em linhas claras e distintas, alicerçado na rocha. Este é um dos sinais marcantes do quê? Dos últimos tempos. Eu digo aos irmãos, e estou quase a finalizar, se há prova de que Deus está a voltar, é o estado da igreja. Ponto final, queridos irmãos. Há provas lá fora que me indicam que o Senhor está a voltar. Mas o estado da igreja, conforme foi profetizado, conforme está escrito na palavra de Deus e conforme está escrito no Espírito de Profecia, prova-me que eu estou a viver os últimos dias da história deste mundo. E não há meios termos, irmãos. Eu não me vou salvar porque me visto com saias compridas ou porque uso brincos ou deixo de usar, porque a salvação vem pela quê? Pela fé. Mas eu vou fazer as obras do Senhor porque eu amo a Deus e porque de todo o meu coração eu quero fazer a vontade dEle e não a minha. Que vontade quereis fazer? Podeis arranjar todos os argumentos que quiserdes para nos pintarmos, para nos usarmos joias, para não nos vestirmos com modéstia, com pudor e com o que seja que for. Mas não seremos tornados inocentes quando o Senhor vier, porque Ele tornará culpado o culpado e inocente o inocente pelos méritos de Cristo Jesus. Se o pecado não fosse grave, queridos irmãos, o Senhor Jesus não teria morrido na cruz do Calvário, sim ou não? Se o pecado não fosse grave, Jesus não precisava, meus queridos irmãos, de ter morrido em meu lugar. Mas porque o pecado é tão grave, tão solene, foi preciso alguém pagar o preço dos meus pecados. Oh, meus queridos irmãos, se o Senhor nos falasse ao coração, se nós tivéssemos verdadeiramente vontade de fazer a vontade de Deus, como teríamos igrejas cheias, cheias de visitas, cheias de membros consagrados ao Senhor, como teríamos e viveríamos uma realidade diferente se nós nos dispuséssemos e disséssemos, Senhor, eis-me aqui, faz conforme a tua vontade. Mas, meus queridos irmãos, vocês estudaram tão bem como eu em Jeremias, e vocês sabem que quando Jeremias estava a pregar, ele era o único que pregava a verdade. Mas haviam mais profetas, sim ou não? Haviam ou não? Que profetizavam o quê? Diz a palavra de Deus. O que é que eles profetizavam? Os profetas de Deus. O que é que eles profetizavam acerca do cativeiro? Não. O cativeiro não vai acontecer. Não te preocupes com isso, Israel. Deixa para lá isso, que isso não vai acontecer. Profetas que se diziam do Senhor profetizavam mentiras. Vede por vós mesmos o que está escrito, queridos irmãos. Lede, aprofundai-vos nas Escrituras para não ser desenganados por aqueles que profetizam falsamente. E, meus queridos irmãos, vamos então. O amor ao dinheiro. Era esta a citação que eu vos queria ler há bocado. Reparem, guardar-nos da corrupção do mundo é guardar-nos do amor ao dinheiro, e todos nós conhecemos bem os textos bíblicos da fama e do poder. Em notável contraste com os fariseus, com aqueles que se ostentavam a si mesmos, com aqueles que batiam no peito, não é? Como o Senhor dizia na parábola do samaritano, do publicano e do fariseu, daqueles que batiam no peito e diziam, oh Senhor, ainda bem que eu não sou mulher, ainda bem que eu não faço isto, que eu não faço aquilo, eu dou o dízimo. Meus queridos irmãos, em contraste com tudo isso, estava a vida do nosso amado Salvador. Vejam este texto maravilhoso. Nessa vida nunca se via ruidosa disputa, meus queridos irmãos, nem ostentoso culto, nem atos, leiam bem, queridos irmãos, nem atos que visassem o quê? Aplausos. O Senhor Jesus não virei aqui à frente para receber os vossos aplausos esta manhã. O Senhor Jesus não viveu nesta terra para receber os aplausos dos homens. Ele viveu e Ele disse para que é que Ele viveu. Ele viveu para quê? Para fazer o quê? A vontade de meu Pai. E a minha comida é esta. Fazer o quê? A vontade de meu Pai. Na vida de Jesus não cabia a exaltação própria. Meus queridos irmãos, estamos para... É verdade,
Estamos nas nomeações, é verdade, não é, queridos irmãos? Aceitai os cargos que o Senhor põe ao vosso cuidado, com humildade, não com exaltação própria. Aceitai para fazer a obra do Senhor, para exaltar o Deus da nossa vida, o nosso herói, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Aceitai, queridos irmãos, como Jesus, não para receber aplausos, mas para fazer a obra. E o Senhor seja glorificado. Cristo estava escondido em Deus e Deus era revelado no caráter do seu Filho. Essa era a revelação que Jesus desejava dirigir a mente do povo para Jesus. O sol da justiça não irrompia sobre o mundo em esplendor para deslumbrar os sentidos com a sua glória. Meus queridos irmãos, todos aqueles que forem servos fiéis do Senhor não procuram a exaltação própria através da sua linguagem, através da sua roupa, através da sua maneira de proceder. Procurarão que seja visto quem? Jesus e não eles mesmos. Não a sua ostentação, não a sua glória, não se falam bem, não se falam mal, não se têm riquezas, não se têm carros, nada disso. Quererão que seja Jesus a ser exaltado. Quererão que seja o Pai a ser honrado e glorificado na vida de cada um de nós. Desculpem, é para ali. No apetite também. Portanto, conhecemos de cor, 1 Coríntios 10, 31, portanto, quer comais, quer bebeis, ou façais outra qualquer coisa, fazei tudo para a honra e glória de Deus. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, porfias, imolações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices e glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais, disse Deus, através do apóstolo, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas, não quê? Foi a irmã Fátima que disse que se nós não controlássemos o nosso apetite, nós não iríamos herdar o reino dos céus. Quem disse? Não fui eu que disse. A palavra de Deus diz que aqueles que andam em glutonarias, que não conseguem dominar o apetite, fazendo e servindo-se a si mesmos, não herdariam o reino dos céus, assim como aqueles que andam em homicídios, bebedices, iras, pelejas uns contra os outros, invejas dentro da igreja, não herdarão o reino dos céus. Porque isso, como nós vimos no início, é totalmente contrário ao caráter, à presença do Senhor. É impossível, meus queridos irmãos. Nós não podemos lutar uns com os outros. É impossível quando Cristo habita em nós. Porque não há lugar para os aplausos, não há lugar para a exaltação própria. Não é isso que eu quero na minha vida, meus queridos irmãos. Isto está tudo ligado. Eu farei a vontade do Senhor e não a minha própria vontade. Vou terminar agora sim com uma visão de Ellen White, muito solene. E eu peço ao Espírito Santo de Deus que tenha misericórdia de nós e que Ele toque profundamente os nossos corações com este culto. Porque a Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Que o nosso Deus seja entronizado no coração dos seus filhos. E que Ele não diga de nós, este povo honra-me com os seus lábios, mas o seu coração está longe. Não, meus queridos irmãos. Que o Senhor, ao passar por cada coração aqui presente esta manhã, Ele possa ver pessoas puras, sinceras, desejosas de largar esta corrupção do mundo e de agir de acordo com a vontade do próprio Deus. Vi, diz Ellen White, percorrer a estrada quê? Estreita ou larga? O que é que diz ali? Leia os irmãos. Vi percorrendo a estrada larga, muitos que tinham escrito sobre si estas palavras: morto para o mundo, próximo está o fim de todas as coisas, estai vós prontos. Quantos caminhos há? Diz Mateus capítulo 7. Quantos caminhos? Um é. E outro? Quantos andam no caminho largo? Muitos ou poucos? No caminho largo. No caminho largo. Muitos. No caminho estreito. Vi, percorrendo o caminho largo, onde andam a maioria das pessoas, muitos que tinham sobre si, eu não pus estas palavras, está bem? Vou pôr ao contrário, mas assim, para vocês verem que está escrito. Muitos que tinham sobre si uma coisa que dizia: o quê? Estou morto para o mundo, o fim está próximo, estai vós prontos. Mas eles estavam em que estrada? E estavam a proclamar o quê?
É verdade ou não é que Jesus vai voltar? Sim ou não? Eles estavam a proclamar a verdade ou a mentira? A verdade. O fim está próximo. Devemos ou não estar mortos para o mundo? Sim. Poderíamos ler, eu creio que, esqueci-me de pôr os textos, poderíamos ler muitos textos, todos conhecemos bem. Eles ostentavam em cima de si: estou morto para o mundo, o fim está próximo, estai vocês também prontos. Mas eles estavam na estrada larga. Quem eram eles? Pareciam precisamente iguais a todas aquelas pessoas frívolas, já falámos sobre isso, que em redor se achavam, com uma diferença única. Era o quê? Uma sombra de tristeza que nos lutei no rosto. Ellen White olhou para a estrada larga em visão, Deus lhe mostrou. Pessoas que pregavam a verdade, que Jesus estava a voltar, que um fim estava próximo e que elas também deveriam estar. Elas pensavam que estavam a pregar para as pessoas da estrada larga, como se elas estivessem na estrada estreita. E advertiam as pessoas, mas elas tinham uma diferença dessas pessoas, uma única diferença: a tristeza que lhes ia no rosto. Sua conversa era exatamente igual à daqueles que, divertidos e inconscientes, se encontravam em redor, mas de quando em quando mostravam com grande satisfação as letras sobre as suas vestes, convidando outros a terem essas mesmas vestes. Estavam no caminho largo e, no entanto, professavam. Irmãos, Ellen White estava a olhar para a estrada larga. Estavam no caminho ou na estrada larga e, no entanto, professavam pertencer ao número dos que viajavam no caminho estreito. Os que estavam em redor deles diziam: não há distinção entre nós. Não há. Somos iguais, vestimos, falamos e procedemos semelhantemente. Não havia nenhuma diferença entre estas pessoas, apesar de uns serem adventistas do sétimo dia, porque somos a única igreja que proclama a verdade no seu total. E, meus queridos irmãos, isto é solene. É sério demais para que eu saia daqui como entrei. Eu estou a olhar para a irmã porque ela fez essa oração, não é por dizer alguma coisa. Que eu não saia daqui como entrei. E, meus queridos irmãos, se eu entrei ainda ligado às coisas deste mundo, à corrupção deste mundo, se eu entrei e apenas sou uma pessoa que dou frutos baratos, passo a expressão utilizando a expressão de Ellen White, como foi explicado, então, meus queridos irmãos, o Senhor pede uma coisa de mim e de vós esta manhã: arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados e venha o quê? O refrigério pela presença do Senhor. Não nos enganemos que o Senhor ouve as nossas orações, que o Senhor responda às nossas orações, estando nós conscientemente nos nossos pecados. É uma mentira que falsos mestres ensinam, mas não é uma mentira, não é uma verdade bíblica. Deus não ouve as orações daqueles que pisam a sua lei. Em Provérbios nós lemos: as orações feitas por aqueles que pisam a lei de Deus são abomináveis ao Senhor. E o Senhor quer que nos arrependamos, que nos convertemos de todo o nosso coração e que, como Isaías, digamos: eis-me aqui, Senhor, agora envia-me a mim. Em nome de Jesus. Amém.